Boa tarde. Cabe-me moderar um painel sobre financiamento de litígios por terceiros, nova realidade, novos desafios. É um tema muitíssimo novo, especialmente entre nós, e tenho comigo três especialistas nesta área que, com as suas intervenções, nos vão ajudar a todos a perceber esta realidade e os desafios que ela nos coloca. O Sr. Dr. Duarte Gurjão Henriques, bem conhecido, membro da ICA Task Force e da Queen Mary University of London, justamente nesta matéria, para o estudo destas matérias. O Sr. Dr. Tito Arantes Fontes, da Uria Menendez, Proença de Carvalho. O Sr. Dr. Leonardo Viveiros de Castro, que representa e traz consigo, essencialmente, o saber da Last Litigation Finance e a experiência que esta entidade tem na nossa matéria no Brasil. Antes de dar a palavra aos palestrantes, eu gostaria de cumprimentar a assistência, de saudar o Centro de Arbitragem, a sua direção, pela oportunidade deste Congresso, pelo esforço que faz na vitalização da arbitragem em Portugal. A arbitragem é um serviço importante da Justiça e reconheço aqui no público muitos vultos bem relevantes nesta missão. Eu queria saudar colegas de faculdade, de fora da faculdade, da vida também da arbitragem, enfim, a todos sem especial distinção, enfim, o meu apreço, a expressão do meu apreço. Antes de darmos então início a esta sessão. Começaria por dar então a palavra ao Sr. Dr. Duarte Gurjão Henriques, que nos vai falar, essencialmente, creio eu, sobre a perspectiva da regulação na nossa matéria. Sr. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Professor. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o honroso convite que me foi dirigido pela nossa colega, estimada amiga Sofia Martins, naturalmente toda a restante direção do Centro de Arbitragem. Convite esse que eu, seguindo a orientação e os conselhos do professor Menezes Cordeiro, aceitei logo, não fossem os convidantes, mudar de opiniões. Eu, aliás, até fui um bocadinho mais longe. Antes mesmo de ler a carta toda de convite, já estava a preparar a carta de resposta para dizer que sim, senhor, tenho todo o gosto e honra em estar presentes. Mas, infelizmente, essa precipitação revelou-se um bocadinho não muito boa ou não muito acertada escolha, porque me veio a calhar o tema da regulação. E, de facto, a regulação é um tema bastante aliciante e é bastante difícil de abordar no âmbito do third party funding. Isto porque nós conseguimos ver neste domínio, na questão da regulação, um grande confronto entre duas tendências ou dois sentimentos que passam por toda a comunidade que se dedica a esta matéria. E o primeiro sentimento que existe é, de facto, a que vem do lado dos funders. Os funders, e está aqui o Dr. Leonardo Viveiros, vai dizer, se calhar, estão perfeitamente satisfeitos com a regulação que existe hoje em dia. Para eles, não é necessário regular nada. Aquilo que está regulado naqueles poucos instrumentos a que temos acesso já diz tudo ou quase tudo o que é preciso dizer e, portanto, são muito pouco amigos dessa regulação. E é por isso que, embora eu aqui não possa falar em representação da ICA e Queen Mary Task Force de Third Party Funding, posso testemunhar, no entanto, que os funders, a presença que têm nessa comissão, não é de um contraciclo, devo confessar, mas é de alguma resistência, de facto, à existência de uma regulação. O outro grande sentimento a que nós assistimos neste âmbito é aquilo que nós temos muito aqui em Portugal, que é a chamada paranoia, não é due process, mas é a paranoia legiferante. E, portanto, onde existe uma coisa nova, lá tem que vir o legislador, qual elefante, a pôr a pata, não vou dizer o que é que ele faz, mas muitas vezes põe a pata em cima dos assuntos e
estraga tudo. Por isso é que este tema é, de facto, muito não só atual, mas também difícil de abordar. Eu gostaria de dar muito brevemente uma perspectiva de qual é o estado desta questão a nível, enfim, mais alargado possível. Começando pelos países da Common Law, enfim, isto também é um pouco fácil, este primeiro slide é um pouco fácil de abordar, na medida em que tanto os países da Civil Law, da nossa Civil Law, ou da lei civilizada, e do qual Portugal pretende fazer parte, não tem regulação. E, portanto, não há nada que se aplique a este tipo de negócio. Enfim, temos um problema de qualificação jurídica do negócio, que o Dr. António Pinto Leite tão bem abordou no seu discurso faz já há uns anos, no seu estudo, qualificando isto como uma forma que me parece acertada de um contrato de associação em participação. Mas, enfim, fora isto, não vemos nenhuma regulação que seja aplicada ao third party funding, nomeadamente e mais concretamente, não existe uma regulação a nível das instituições financeiras e bancárias. De facto, o modelo de negócio a que nós assistimos aqui não se compara com nenhum tipo de financiamento, nenhum tipo de empréstimo, nenhuma operação tipificada na lei para as instituições financeiras e bancárias. E, portanto, eu julgo que isto está um pouco fora do quadro de regulação. Passando para os países da Common Law, vemos que, enfim, fazendo um pouco de história mais cá para trás, há um grupo de opinião que defende que este fenómeno de third party funding não é assim tão recente quanto isso. É um fenómeno que já dura há mais de 150 anos nos mercados seguradores de Londres, através daquilo que eles chamam os P&I Clubs, os clubes de proteção e indemnização, que são feitos entre os donos de naves, agora falta-me o nome, armadores. Muito obrigado, Sr. Os armadores, e que, portanto, têm um esquema similar a este third party funding e, portanto, seria uma indústria já com alguns e bastantes anos de existência. No entanto, tal como nós hoje a concebemos, o modelo atual de third party funding é uma coisa relativamente recente, tem 20, 15 anos no máximo. Isto começou por ser enquadrado nos países da Common Law como um contraciclo ou como digamos que uma possível violação da doutrina de Maintenance and Champerty, em que, no fundo, isto era considerado um ilícito e, portanto, não só constituía um crime para quem o desenvolvesse, como também os contratos que fossem feitos ao abrigo desta atividade eram considerados nulos. No entanto, a Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e agora mais recentemente Singapura e Hong Kong vieram a admitir expressamente a indústria do third party funding como uma forma de promover justamente a arbitragem internacional. A contraciclo disto que acontece nos países da Common Law, Irlanda, em maio de 2017, o seu Supremo Tribunal de Justiça veio dizer, não senhor, o Champerty e Maintenance continua a aplicar-se e o third party funding deve ser considerado como tal e, portanto, é proibido. Olhando um pouco para a regulação institucional que existe, ou que possa, de alguma forma, surgir, vemos vários instrumentos, mas não muitos para o panorama que nós conhecemos da arbitragem a nível mundial. Diria que 7 instrumentos que eu consegui reunir são demasiado poucos para a amplitude do fenómeno. E com uma particularidade, é que aqueles 2 exemplos mais paradigmáticos que são usados pelos funders para dizer que a sua regulamentação é já suficiente, que é o Code of Conduct da Association of Litigation Funders of England and Wales and EU American Legal Finance Association, dizem eles, são suficientes, mas vamos chegar à conclusão, após analisar, que é uma regulamentação auto-criada, sem caráter vinculativo, sem caráter coercivo e sem penalizações associadas. O third party funding como fenómeno que foi já abordado em diversos instrumentos e tratados internacionais, ainda hoje ouvimos o Dr. Agostinho Pereira de Miranda falar do CETA, está lá consagrado a figura do third party funding. Todos estes modelos de tratados também abordam o third party funding
mas apenas numa perspectiva muito singela, muito simplista, diria eu, que é a consagração do dever de revelação da existência de third party funding. Isto é minimalista, de facto, face aos problemas que existem. E, de facto, falando da autorregulação e voltando um pouco atrás àquilo que é a regulação destas associações inglesas e americana, vemos que são 3 ou 4 os pontos que abordam. A adequação dos capitais, isto é, eles comprometem-se, os funders se comprometem a ter uma estrutura de capitais que seja suficientemente saudável para suportar os investimentos que são feitos. Tem uma proibição, entre aspas, genérica de controle de processo. Os funders não devem controlar o processo. E depois tem também regras relativas à resolução do contrato de financiamento. Agora, a questão que se coloca, e, enfim, nos 10, 12 minutos que me restam, iria abordar aquilo que, de facto, são os problemas mais prementes ou mais críticos da regulação de third party funding. Mas eu esqueci-me de iniciar a minha intervenção, e acho que posso agora fazer, sem quebra de coerência, de dizer e falar um pouco do que é o third party funding, como é que, para os que não saibam, em que é que consiste o third party funding, o que é isto de que eu tenho estado a falar. Bom, é, no fundo, e na forma mais simplista, um modelo de negócio segundo o qual um terceiro irá custear todas as despesas da lead, seja ela de arbitragem ou de contencioso judicial, sem direito de reaver, salvo casos muito excepcionais, não tem direito de reaver o investimento que faz nessa lead, ficará, no entanto, com o direito de receber uma percentagem do sucesso, uma percentagem que será calculada em modos relativos ao valor do recebido nessa ação ou uma percentagem calculada por um múltiplo do valor que tiver posto como investimento. Tipicamente será, o Leonardo dir-me-á, mas será 1 vezes 3, ou seja, por cada dólar ou euro que ponho, irei receber 3 em caso de sucesso. Mas isto é enfim, o modelo genérico. Agora, quanto à questão que nós colocamos aqui, e de facto descrevendo este negócio, podemos imediatamente pensar na necessidade de regulação e quais são os problemas que saltam imediatamente à vista que devem ser, de facto, regulados. Não vou falar muito sobre o problema do acesso à justiça e sobre aquilo que poderá ser uma comoditização da justiça. Acho que, nem das regras prudenciais, que também já vimos. Acho que há aqui 3 ou 4 pontos mais interessantes ou mais prementes para abordar. Como está ali dito, que vem em segundo lugar, é o da transparência. De facto, em arbitragens importantes e relevantes, onde estejam envolvidos interesses públicos, nomeadamente quando são arbitragens com entidades administrativas ou contra o Estado, coloca-se ou pode-se colocar o problema da transparência existente e do due process existente nesse mesmo processo, porque, como veremos um pouco mais adiante, isto pode ter consequências no desenrolar e no desfecho final do caso. E, portanto, quando estão os interesses públicos envolvidos, a primeira ideia é, tal como os instrumentos internacionais que eu mencionei, ligar logo o dever de revelação. O dever de revelação, que está aqui dito, como refiro já de imediato, é outro enfim, das situações mais flagrantes. O Dr. Tito Uria vai falar, desculpe, Tito Fontes, ele é o Tito Uria, ali é o Leonardo Este e eu sou o Duarte Oeste, mesmo pelo layout da mesa. Peço desculpa. O Dr. Tito Fontes irá falar sobre ele é que saltou e intitulou, eu não estou em ver. Pô, pelo menos isso. Exato. Bom, o tempo já começa a escassear. Mas, de facto, vai falar sobre o problema dos conflitos de interesses e, na verdade, eu julgo que enfim, vai falar bem, e já vi a apresentação, talvez haverá um ponto que não foi abordado e que, por acaso, só hoje é que se me assaltou, que é o seguinte. Quando há um terceiro financiador que vai financiar o litígio, ele, obviamente, a primeira coisa que vai fazer é, para além de NDAs e tudo mais, é uma due diligence muito aprofundada sobre o caso e sobre a sociedade financiada. O Leonardo poderá falar sobre isso também.
Ora bem, quando ele faz isto, vai ter um conhecimento profundíssimo do caso. O que é que acontece se ele, negando o financiamento, e pode negar o financiamento por várias razões, incluindo porque não está crente na prova, é, no entanto, abordado pela contraparte para financiar a sua defesa. Para ele tem o caso ganho, praticamente, já conhece tudo. Portanto, há aqui um problema, de facto, de dever de revelação, de conflitos de interesse, muito complicado, que se estende também às relações entre o financiador e as partes potencialmente financiadas. Depois há os problemas deontológicos e as implicações transfronteiriças. O problema deontológico que referi, deste conflito, é também um problema deontológico que se coloca. Mas também há outros, como a informação a que os advogados têm acesso e passam ao financiador, o que é que acontece a essa informação, continua a ser protegida por sigilo profissional ou não. Enfim, tudo isto são pontos que merecem, de facto, alguma atenção e, quem sabe, julgo eu que sim, alguma regulação. Finalmente, dentro destes problemas mais imediatos, há também a questão da resolução do contrato de financiamento. Há uma particularidade que é a que existe em todos os contratos de financiamento e que é muito simples. O funder tem o direito potestativo, insondável, sem qualquer espécie de controle, de terminar o contrato se razões comerciais assim o aconselharem. Ou seja, ele olha para o caso e vê uma flutuação na moeda ou vê uma decisão jurisprudencial qualquer e diz assim, este caso já é comercialmente inviável, acabou-se o financiamento. Isto é uma disposição, não sei como é que é a leste, mas todos os outros com quem tenho visto e trabalhado contêm todos esta disposição. Portanto, isto representa, de facto, um grande risco para quem, confiando no third party funder como uma ferramenta de acesso ao direito, porque não tinha meios de custear as despesas, se vê confrontado de um momento para o outro com o corte neste financiamento de uma forma, enfim, imprescutável e que não é suscetível de controle. É mais um ponto que eu julgo que deve ser objeto de regulação. Os grandes desafios que, quanto a mim, se podem encontrar na regulação, no fenómeno de regulação, têm a ver, desde logo, com a definição do third party funding e de third party funder. Primeiro, o que é um e o que é o outro? Vamos tomar o exemplo que, enfim, eu julgo que o nosso bastonário, José Miguel Judice, entrou em contacto direto no caso Ruralec contra a Bolívia, se não me falha a memória, em que teve que decidir uma questão de security for costs porque estava envolvido um third party funder. Corrija-me se estou errado. E o que se passou ali é que, enfim, a parte veio pedir o security for costs porque tomou conhecimento que havia um funding. Mas esse funder, que é a Buffett, o que fez foi uma coisa muito simples, foi financiar o day-to-day business do demandante para usarem não no processo, mas na sua atividade corrente, só que esse financiamento tinha um uplift que era, se ganhasse, o juro era majorado. E isto é third party funding ou não? Outro caso, da Crystalex, muito conhecido, que deu origem também a um award de quase $1,5 bilhão de dólares, em que eles adquiriram uma posição, até com um lugar no Conselho de Administração da financiada, e controlaram, passaram a dirigir como se da parte fosse. Isto é um third party funding ou não? E há outros casos que se podem suscitar. E, portanto, a primeira dificuldade, de facto, é isto. Eu, embora não possa revelar nada, mas na Task Force estou no capítulo, ou no chapter, ou que seja, da definição de third party funding e entre 4 ou 5 pessoas não conseguimos chegar a um consenso quanto à definição. Portanto, acho que vai ser um pouco descritivo o trabalho desse capítulo. Outro problema muito complicado é os poderes que podem assistir ao funder. Controlar versus monitorizar o processo. O Leonardo vai dizer que não controla o processo. Eu digo, todos controlam o processo. Todos, de uma forma mais ou menos intensa, controlam o processo. Quanto mais não seja pelo mecanismo que têm de resolver o contrato se razões comerciais o legitimarem, enfim, ou o justificarem. Não vou dizer que todos nomeiam os advogados,
nem que todos nomeiam os árbitros, até porque a maior parte das vezes os funders o que gostam é de investir num caso que já está em curso e, portanto, essa questão não se coloca, mas depois, a partir desse momento, enfim, não acho que é razoável admitir que o funder não tenha um controle sobre o caso. Eles dizem, não, nós monitorizamos o caso, nós monitorizamos o processo, aprovamos as despesas, mas até aqui, na aprovação das despesas, há um controle. E, portanto, enfim, mas isto sujeito a discussão mais ou menos aprofundada. Outro problema muito importante e muito interessante é o do uplift do financiador. Já todos devem saber, ou ter ouvido falar, do famoso caso Essar versus Northcott. O que é que aconteceu neste caso? Muito brevemente. Houve uma empresa, que foi a Northcott, que viu cortado o contrato, a Essar cortou-lhe os pagamentos que derivavam desse contrato e a Northcott teve que recorrer à arbitragem. Recorrendo à arbitragem, teve de recorrer a um funding, porque não tinha meios de custear essa lide. E o que é que aconteceu no final? O Sir Philip Otto, numa arbitragem ICC, veio dizer, meus amigos, muito bem, o demandante nesta ação ganha a ação na totalidade, vai ser reembolsado por todos os custos que teve com esta ação e nestes custos estão incluídos não só a parcela do financiamento efetivamente pago pelo financiador, mas também o tal múltiplo. Ou seja, o demandado naquela circunstância pagou 10 milhões de libras mais 500 e tal mil libras vezes 3. Uma coisa manifestamente excedente do prejuízo efetivamente verificado pelo lesado demandante. Mas isto é um perigo. Este caso é extremamente perigoso para a arbitragem. Isto porquê? Porque, por um lado, foi baseado numa suposta má conduta da parte contrária. Todas, mas quase virtualmente todas as disputas comerciais e mais concretamente em arbitragem de investimento, são baseadas numa má conduta da outra parte, nomeadamente dos Estados. Cortam o financiamento, expropriam, etc, etc. Por outro lado, isto é uma arbitragem ICC, ou foi uma arbitragem ICC, que usou de um expediente ou de uma previsão do regulamento de custas para dizer que o árbitro pode atribuir estes valores a título de custas. E isto é incontrolável. Sem ir ao mérito da ação, da decisão, não podemos controlar isto. Nem com ultrapetita, nem... Não me parece... E, portanto, eu acho que, e o Centro de Arbitragem também tem no seu regulamento uma disposição semelhante que permite aos árbitros, enfim, dentro do seu justo critério, atribuir aquilo que lhes entender. E parece-me que isso, enfim, é um risco. Portanto, isto acho que deve ser regulado. Da mesma forma que também pode e deve ser regulada a possível extensão da Convenção de Arbitragem. Aqui apelo um pouco ao exemplo da lei peruana de arbitragem, que tem uma disposição muitíssimo interessante quanto à extensão da Convenção de Arbitragem, dizendo basicamente o que a doutrina tem dito sobre uma parte que participa nos resultados da ação, deve ser vista a extensão da Convenção de Arbitragem. E, portanto, é possível que o bicómoda e incómoda para o financiador, ou seja, se ele retira benefícios também deveria retirar ou arcar com as suas consequências. Finalmente, temos 2 ou 3 problemas que são os custos, saber até que ponto é que o financiamento tem ou não impacto no cálculo dos custos, já vimos aqui há pouco com o caso do Essar, e o security for costs, saber até que ponto é que a existência de um financiador no processo dá ou não origem à presunção de impecuniosidade que legitima o security for costs. Acho que foi esse o problema que o José Miguel Judice teve. E, finalmente, a última questão que eu levanto e que eu estou a estudar presentemente, e já escrevi, é saber se, de facto, o third party funding pode ser considerado como um investimento ao abrigo dos tratados de proteção de investimento. Só uma última nota. Nós estamos aqui a discutir financiamento de terceiros para litígios, mas não me custa nada admitir, e aliás já tem sido falado, a extensão deste modelo de negócios para a área transacional. Ou seja, uma empresa que quer vender uns seus ativos, não tem dinheiro para pagar os custos de uma boa sociedade de advogados, recorre a um financiador para lhe financiar os custos dessa transação e depois o financiador ofere em função disso. Portanto, isto é um modelo com muita apetência e muita possibilidade de expansão. Muito obrigado pelo tempo que vos tomei.